Muito bem. Então, dando continuidade à nossa aula de Direito Tributário 1, nós começamos então a nossa necessária reflexão sobre o conceito jurídico de tributo. Antes da gente refletir sobre cada expressão do artigo 3º do Código Tributário Nacional, nós temos que verificar o que está posto no artigo 4º. Vejam o que diz o artigo 4º do Código Tributário Nacional. Ele diz: a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la. Inciso 1. A denominação e demais características formais adotadas pela lei. E 2. A destinação legal do produto da sua arrecadação. Muito bem. Vejam só, senhores. Então, a primeira coisa que a gente infere da simples leitura do artigo 4º é que a gente, para conceituar um tributo, a gente precisa excluir desse conceito a questão relativa à denominação. Então não é porque eu chamo um tributo, um dado tributo, de imposto ou de taxa, que essa exação, e aí vamos ter que refletir sobre isso, é que essa exação, o que é uma exação? A exação é uma imposição econômica. Veja, exação se escreve E-X-A-C cedilha A-T-I-O, exação. Essa palavra é muito utilizada em direito tributário. Parece que a gente está querendo aqui ficar falando difícil. Não, não se trata de querer falar difícil. É uma expressão técnica do direito tributário. Você se depara ao longo da sua vida com inúmeras exações. O que são exações? São imposições econômicas. Por exemplo, essa tal multa de trânsito é uma exação. Você paga tarifas também. Você paga energia elétrica, você paga telefonia fixa e celular. Essa telefonia, essa conta de telefonia que você paga, o que é? É uma exação. Agora, a reflexão que nós vamos fazer a partir de hoje é se essa exação é ou não é um tributo. E para a gente fazer essa reflexão, primeiro nós vamos no artigo 4º, que diz que a natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato gerador. Pronto, já te trouxe uma complicação. O que é fato gerador? Esse é um conceito que a gente vai colocar vagarosamente. Vocês vão entender perfeitamente o que é fato gerador. O primeiro conceito que eu dou é o seguinte, veja só. O que é uma lei tributária? Uma lei tributária, ela estabelece uma premissa chamada hipótese de incidência. O que é a hipótese de incidência? É um descritor normativo hipotético de uma conduta humana. Por exemplo, possuir automóvel. Vou colocar uma coisa bem simples. Aquele que possuir automóvel tem que pagar imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Qual é o fato gerador do IPVA? É a posse e a propriedade de um automóvel. E a lei estabelece que esse fato gerador ocorre no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. E no Brasil, o exercício financeiro coincide com o ano calendário. Então, o que é exercício financeiro no Brasil? 1/1 a 31/12. Isso é exercício financeiro. Muito bem. Ora, então vejam só. Aquele que possui um automóvel tem que pagar IPVA. O que é isso? Isso é fato gerador ou isso é hipótese de incidência? Isso é hipótese de incidência. A hipótese de incidência é um descritor normativo hipotético de uma conduta humana. Muito bem. Aí você vai e compra um carro.
O que você fez? Você praticou o fato gerador tributário. Então, o fato gerador tributário é o fato concreto que se subsume, que se encaixa, que se enquadra a hipótese de incidência de uma norma jurídica tributária. Isso é fato gerador. Fato concreto, que se subsume. O que é subsunção? Subsunção é o encaixe do fato à hipótese, olhado sob o ponto de vista do fato. Se eu olhar sob o ponto de vista da hipótese, eu estaria falando em subjunção. Veja, subsunção, enquadramento do fato à hipótese. Muito bem. Se você praticou a conduta prevista pela norma, e essa conduta é a conduta de possuir um automóvel, você praticou o fato gerador do IPVA e, portanto, qual é a decorrência lógica? Veja, direito tem uma preocupação exacerbada com a lógica. Premissa maior, premissa menor, conclusão. Ora, aquele que possui automóvel tem que pagar IPVA. Você possui automóvel. O que eu posso concluir sem receio de contradita? Você tem que pagar IPVA. Por quê? Porque você praticou o fato gerador tributário do IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. Então, o que determina a natureza jurídica do tributo é o fato gerador, e não o nome do tributo. Então, veja, a primeira coisa, vamos desconsiderar o nome da exação. E exação, o que é exação? Exação é imposição econômica. Eu acho interessante que eu dou aula de direito tributário há 26 anos, e eu falo, exação é uma imposição econômica. Exação é uma imposição econômica. Exação é uma imposição econômica. Quando chega no dia da prova, eu pergunto: a exação em questão é uma taxa? Aí o aluno pergunta: professor, o que é exação? aí eu explico, né? Exação é uma imposição econômica, ou seja, uma imposição de natureza financeira, pecuniária, econômica, algo que se impõe a você. Muito bem. Então, tributo é uma das espécies de exações, ou seja, de imposições econômicas. Agora, como é que eu vou definir, então, o que é ou o que não é um tributo? E é esse o grande problema. Porque a gente se depara ao longo da nossa vida com diversas exações. Só que a gente não para refletir qual dessas exações pode ser ou é um tributo ou não. Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Primeiro, o nome é irrelevante. Isso está no artigo 4º do CTN. Mas o que é relevante? Então, diz aqui o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Tributo é toda prestação pecuniária compulsória. O que é prestação? Prestação pressupõe entrega. Quando eu falo prestação de serviços, entrega de serviços. Quando eu falo prestação da casa própria, eu falo em entrega de dinheiro para o agente financeiro. Quando eu falo prestação de contas, eu estou falando de entrega das contas. Então, prestação é entrega nesta acepção. Prestação pecuniária. Ora, pecuniária é uma expressão de fácil entendimento. Qual seja, o que é pecuniário? Aquilo que é economicamente avaliável, financeiro, né? Então, veja, desconsiderando-se o nome, tributo é toda prestação pecuniária compulsória. Então, chegamos numa palavra importante aqui, a questão relativa à compulsoriedade. Veja, essa expressão compulsória, ela está diretamente ligada a outra expressão mais abaixo, um pouquinho, que é instituída em lei. Vejam só, senhores, nós temos que o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, diz que
ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É evidente que eu não posso estar obrigado a pagar um tributo compulsoriamente, que não seja em virtude de lei. Isso é um princípio basilar do direito constitucional, né, que é o princípio da legalidade estrita, aplicável aos tributos. Todos os tributos se sujeitam a esse princípio constitucional. Legalidade, e nós temos um outro conceito que é legalidade estrita, que não se pode criar tributos sem lei, não se pode aumentar tributos sem lei. Esse conceito está no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal. Veja, o artigo 150, inciso 1 diz: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Muito bem, esse é o princípio da legalidade. Nós vamos enfrentar isso com muito mais vagar. Por enquanto, vamos ficar com o princípio da legalidade em matéria geral. Artigo 5º, inciso 2. Cláusula pétrea constitucional. Por que posso dizer que é cláusula pétrea constitucional? Porque o artigo 60, que não está inteiramente transcrito aqui, mas já está apenas mencionado, o artigo 60 da Constituição, ele diz que a Constituição poderá ser emendada, etc., nas hipóteses que menciona, porém ele diz no seu parágrafo 4º que não será objeto de deliberação a emenda constitucional tendente a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. E um dos primeiros direitos e garantias individuais garantidos pela Constituição é o direito de não se ver obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, evidentemente. Então, veja só, tributo, como é receita derivada, é uma receita obtida através do exercício desse chamado poder de império estatal. Então, esse tributo, senhores, é uma exação compulsória. Você não paga tributo porque você quer, ou você não deixa de pagar tributo porque você não quer. A sua vontade, senhores, é totalmente irrelevante. Veja, que é bem interessante essa questão, quando você faz a divisão do direito em público e privado. No direito privado, o que dá validade aos atos é o princípio da autonomia da vontade. Um ato jurídico do direito privado só tem valor se preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos do ato. Os pressupostos extrínsecos são, agente capaz, objeto lícito de forma prescrita ou não defesa em lei, objeto possível, esses são pressupostos extrínsecos do ato, e os pressupostos intrínsecos são principalmente que o ato seja decorrente da vontade livre e consciente das partes de praticar aquele ato, sem nenhum vício, sem nenhuma fraude, sem nenhuma digamos assim, ameaça a essa vontade, ou seja, sem nenhuma coação. A coação invalida, anula o ato jurídico, né? Muito bem. Então esse é no direito privado. Aqui no direito público, vejam, senhores, a vontade é relevante. O que interessa é a legalidade. Veja, este ato está sob o império da lei, tem que ser praticado e vai ser praticado até pelo uso da força. Então, você diz assim, não vou pagar o IPVA. Não paga o IPVA. Se você não paga o IPVA, você não licencia o carro. Se você não licencia o carro, você não pode andar com o carro. E além de sofrer a ação de execução fiscal que virá, que vai incidir sobre todos os seus bens, inclusive dinheiro em conta corrente bancária, não só o automóvel, mas também você vai estar impedido de circular com o automóvel. Vai ter seu automóvel apreendido, porque você não pagou IPVA. Veja, olha o tipo de sanção decorrente do inadimplemento. Essa prestação pecuniária, ela é, portanto, senhores, compulsória.
obrigatória. Não existe a possibilidade de você dizer, não, eu não vou pagar, não quero pagar, não vou pagar. Não, a sua vontade é irrelevante. Então, veja, tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir. Veja, aí é muito simples, né? Em moeda, moeda corrente nacional, ou pode estar estampada num índice. Aqui no estado de São Paulo, nós temos a UFESP, Unidade Fiscal do Estado de São Paulo. Nada obsta que um tributo venha expresso em UFESPs, como de resto, muitos tributos vêm. Por exemplo, o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes e Doação de quaisquer bens ou direitos, ele é estabelecido por faixas, e essas faixas estão fixadas em UFESPs, Unidades Fiscais do Estado de São Paulo. Muito bem, que hoje refletem o mesmo índice de correção monetária da taxa Selic, que é o que corrige os tributos federais. Antigamente a UFESP era aumentada em índice superior até a taxa Selic. Hoje ela está exatamente de acordo com a taxa Selic, né? Mais ou menos, né? Não pode ser mais, pode até ser menos. Mas tudo bem. Então, nada obsta que um tributo esteja expresso em um índice, e não necessariamente em moeda corrente nacional. Então, em moeda ou em cujo valor nela se possa exprimir, vírgula, que não constitua sanção de ato ilícito. Vejam, senhores, sanção de ato ilícito, como eu já disse, é uma receita derivada, mas não é tributo. Por quê? Por vontade do legislador complementar, ele excluiu do conceito jurídico de tributo a sanção pelo ato ilícito. Então não se vai cobrar tributo para sancionar ninguém por ato ilícito. A exação de natureza tributária é cobrada em face de um ato eminentemente lícito. É lícito possuir automóvel? Claro que é lícito. Se você praticou o ato de possuir automóvel, você tem que pagar o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que é o IPVA, mas isso não está te sancionando por nenhum ato ilícito. O que vai te sancionar por ato ilícito é a multa de trânsito, que é uma receita derivada, mas não é um tributo. Por quê? Porque tributo não é sanção de ato ilícito. Muito bem. Vírgula. Instituída em lei. Veja, instituída em lei, evidentemente, em decorrência da própria compulsoriedade. Se não fosse instituída em lei, não poderia ser compulsória. É compulsória, então tem que ser instituída em lei. Instituída em lei em homenagem ao princípio constitucional da legalidade, do artigo 5º, inciso 2, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. E aí ele tem uma expressão final que chama-se e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer se referir? O que quer se referir a essa tal de atividade administrativa plenamente vinculada? Essa expressão, senhores, está se reportando ao artigo 142 do CTN. O que diz o artigo 142 do CTN? Ele diz o seguinte, olha, ele traz o conceito jurídico de lançamento. E o 142 diz que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da penalidade cabível. E o parágrafo único do artigo 142 do CTN, ele diz: a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. Vejam só, senhores. Os senhores já estudaram direito administrativo. Estão estudando. E os senhores viram que os atos administrativos, eles se dividem em atos discricionários e atos vinculados. O que são atos discricionários? São atos em que a autoridade administrativa pode decidir num sentido ou no outro sentido, de acordo com os seus critérios de conveniência e oportunidade. Isso é ato discricionário.
Por exemplo, eu sou seu chefe na repartição pública e você é um servidor muito competente e eu estou precisando de um servidor com o seu perfil lá para trabalhar lá no Oiapoque, lá na divisa do Brasil com a terra do nunca. E vou transferir você para lá, porque isso é um ato discricionário da administração pública. Segundo meus critérios de conveniência e oportunidade, é no Oiapoque que você tem que trabalhar. Veja, se você provar que eu estou agindo mal fazendo isso, você vai provar que eu estou ultrapassando o limite da discricionariedade, entrando no limite da arbitrariedade, estou praticando a conduta que é aquilo que se chama de desvio de poder. Mas isso é uma coisa que a gente vai ver lá na frente. Mas o ato administrativo, ele é discricionário ou é derivado, ou é vinculado. O ato vinculado é aquele ato em que a autoridade tem que praticar aquela conduta. Quer ela queira, quer ela não queira. Por exemplo, vamos pegar o IPTU da sua casa, que é lançado de ofício. O fato gerador do IPTU ocorre no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro. E o IPTU, nós vamos verificar, ele é lançado nos termos do artigo 142 e ele é lançado de ofício. Então a autoridade tem que praticar a conduta do 142 quando alguém praticar a conduta prevista pelo artigo 32 do CTN, que no caso traz o fato gerador do IPTU. Ora, você possui imóvel no dia 1º de janeiro de cada exercício financeiro? Possui, eu vou constituir o crédito tributário pelo lançamento e vou notificar você para pagar. É minha função como gestor, é minha função como servidor público praticar o ato administrativo plenamente vinculado do lançamento e cobrar você. Então vejam só, quando o artigo 3º do Código Tributário Nacional fala em instituída em lei, em obediência ao princípio da legalidade, e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada, está se referindo à atividade administrativa do lançamento, que é o ato administrativo vinculado, ou seja, não é discricionário, de constituir o crédito tributário pelo lançamento sempre que ocorra o fato gerador tributário. Então a autoridade está obrigada a constituir o crédito. Veja, você possui imóvel, você tem que pagar IPTU. Não importa se você é meu amigo, se você é meu inimigo, se eu sou um servidor público e tenho que lançar o IPTU, eu vou lançar o IPTU contra você que é meu amigo, contra você que é meu inimigo, ou contra você que eu não conheço. Por quê? Porque o ato administrativo de constituir o crédito tributário pelo lançamento é um ato administrativo plenamente vinculado, previsto pelo artigo 142 do CTN. Então vejam, senhores, com isso eu concluo o conceito jurídico de tributo. Vejam. Afastando a denominação que não é relevante, se eu chamar uma dada exação de elefante, ela pode ser um tributo ou não. Não, porque o nome elefante é irrelevante. O que interessa é se ela é uma prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou em cujo valor ela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, que seja instituída em lei e seja cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Se ela preencher esses requisitos legais, ela é um tributo. Se ela não preencher, ela não é um tributo, nesta acepção. Então vou interromper a gravação aqui e volto em 1 minuto. 1 minuto, por favor.